isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus, maravilhoso é o nosso Deus. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde, pessoal que está nos acompanhando pela internet, que Deus abençoe, e você também, por estar sintonizado aqui conosco, aonde o Senhor vai operar agora a segunda parte do nosso culto, né? Com a palavra. Sem a palavra de Deus, nós não temos bênçãos. Sem a palavra de Deus, nós não temos a revelação de quem Jesus é, da vontade de Deus. Sem a palavra de Deus, nós nem podemos ouvir Deus. Então veja a importância da palavra. É muito importante você buscar conhecer a palavra de Deus, porque a Bíblia já diz, e nós temos trazido muitos ensinos, aonde Deus fala que é preciso conhecê-lo plenamente, para nós recebermos dele. Porque a religião inventou um modo absurdo de andar com Deus que não tem nada a ver, que muitas vezes é cada coisa tão absurda, fora do que a palavra de Deus diz, que depois fica difícil até da pessoa aceitar a verdade, porque as mentiras dessas doutrinas que estão por aí afastam as pessoas de Deus, e elas ficam ouvindo ensinos, pregações, coisas que não tem nada a ver, entende? Por exemplo, que Deus só vai agir, o Espírito Santo, ele já está dentro de nós, então nós temos que entender que para esse Deus nos abençoar, ele tem que fluir de dentro, não é de fora que Deus, ele não vai descer mais, ele já desceu, então veja a doutrina errada. Não é, pessoal, que está em casa? É a mesma coisa. Então, você acha que você tem que suplicar tanto para esse Deus se mover lá no céu e vir fazer as coisas. Ele está dentro de você. Então, olha, essa é a verdade, porque nós estamos estudando a Bíblia e a palavra de Deus está mostrando isso. Já está tudo no nosso espírito feito. Então, não é para Deus ficar clamando, Deus vem, Deus estende a sua mão, como se ele não quisesse, ele está fazendo um teste na sua vida. Ele não está fazendo teste. Ele já provou o filho dele na cruz, tá? Ele colocou toda a ira dele em cima de Jesus, puniu Jesus com aquele sacrifício horroroso, morrendo na cruz, né? Com toda a agonia que ele sofreu, para pagar o preço do nosso pecado, que era para nós estarmos lá. Nós não tínhamos jeito, nós não tínhamos saída. Então, para você ter coisa de Deus, você não tem que trabalhar, você não tem que, sabe assim, fazer algo para Deus poder fazer. Amanhã eu vou ensinar mais sobre isso. Não é você que tem que fazer essas coisas. Você tem que buscar Deus. Então, eu estou esperando em Deus. Você acha que jeito que é esperar em Deus? Você fez lá qualquer coisa e Deus, você que sabe, né, Deus, só que sabe, não é assim que a religião fala? Isso, e sai por aí levando a sua vida. Então, esperar em Deus não é sentar e ficar inerte. Esperar em Deus é orar, 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 sem fim. Tá? É assim que espera em Deus. Orando, dia e noite, conforme é o teu caso. Porque tem gente que está na beira da morte e ora lá 2 minutos por dia. E depois vive na podridão do mundo, com toda a negatividade, com todas as mentiras. Sei lá, coisa arada aí. Que atrapalha a cabeça da pessoa e ela acha que Deus não quer. Aí dá errado, Deus está, sabe, qual será que é o pecado daquela pessoa? Nós já não fomos perdoados? Você já não se arrependeu ou não? Se não se arrependeu, é outra história, mas se você já se arrependeu, você já recebeu perdão? Não precisa ficar todo dia pedindo perdão do mesmo pecado, você já recebeu perdão.
Está escrito lá na primeira carta de João, né? Que nós podemos pedir para Ele o perdão e Ele nos dá em Cristo Jesus. Se você se arrepender, você pede e pronto, Ele está já perdoado na hora, porque há perdão. Não é bem mais simples, gente? Então, a doutrina errada é terrível, porque ela inventa coisas que são aparentes. Nós não estamos na lei. Na lei era tudo na aparência. Tinha que fazer coisas aparentes e ninguém consegue. Nós não somos perfeitos, nós nunca vamos conseguir, mesmo nascidos de novo, com o nosso espírito, com a natureza de Deus, nós não conseguimos a perfeição plena, porque nós temos a nossa carne. Por isso que Ele é o perdão, Ele está conosco até o fim. Porque quando nós vacilamos, tropeçamos, erramos, nós temos retorno. Nós vamos para Ele, por isso que Ele diz, você vê, não dá para você andar sem mim. Quando você anda sem mim, você tropeça. Nós precisamos dele, por isso que nós somos os ramos que têm que estar unidos à vinha, o galho que está grudado, dependente da vinha, que é dele que sai a vida, que é Jesus. Isso é maravilhoso, você tem que aprender isso. Não é como uma rezinha tua aí, que Deus vai fazer. Não, você tem que mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, porque tem que agir de acordo com a palavra. Então você tem que passar tempo. Ninguém quer passar tempo com Deus. Isso é religião. Porque a religião fala que isso é bobagem, que você tem que ficar fazendo obra ou não. Você já construiu um hospital aí para os doentes? Já construiu um hospital para as crianças? Um asilo para os velhos? Você está indo de noite alimentar os pobres lá debaixo da ponte? Levar cobertor? E sei lá, dar abrigo? Isso está escrito na Bíblia. Se você tem condição, é para você fazer. Mas não é isso que te aproxima de Deus. Não, não. O que nos aproxima de Deus é a nossa comunhão diária com Ele. Aqui, ó, com a palavra. Você tem que sentar lá e estar com Ele. É com a Bíblia, com a palavra. Está cheio de pregador que nunca leu a Bíblia inteira. Está lotado, nem sabe o que está escrito lá. Por isso que nós estamos aqui, ó, gente, vamos seguindo esse calendário aqui que nós temos da leitura de um ano, ler a Bíblia num ano, porque cada vez vai sendo melhor. Fora as suas leituras que você pode fazer, o que você quiser, de livros do Novo Testamento, ou mais pesquisas, estudos e etc. Mas olha, sempre orando em línguas. Gente, porque é o Espírito Santo que faz essa palavra se tornar vida. Porque ela aqui no papel não está resolvendo. Ela é a palavra de Deus. Aqui no papel ela é logos. Nós precisamos do rema. A palavra rema, no grego, quer dizer quando Deus fala. Ele falou com você. Ele pode usar uma pessoa para falar a palavra rema para você do que Ele quer. Ou você está orando aqui e Ele fala com você essa palavra. Eu quero isso, assim, assado. Então, quem não tem a palavra rema, está estagnado, está parado no tempo e no espaço. Não tem comunhão com Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Então, às vezes a pessoa fala, mas como que eu vou esperar? Esperar orando, meu filho. Minha filha. Mais tempo. Mais tempo. Você tem que usar o teu tempo. Porque você não gasta tempo e nem perde tempo com Deus. O tempo dele para você é vida. Você gasta tempo de andar no mundo, fazer suas coisas. É isso aí que você está perdendo, você está gastando. E não tem retorno. É só coisa ruim que volta para você. Com certeza, vai, porque não é Deus. Então esse negócio, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. É muita ansiedade, gente. Que tira você. Mas nós vamos ver isso tudo. Vocês estão preparados? Vocês querem aprender mais, dar mais um passo aí na fé? O pessoal de casa está querendo crescer espiritualmente? O pessoal de casa está querendo aprender a andar com Deus? É isso aqui, a palavra é viva. E ela tem que te orientar nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Porque nós somos ansiosos. Vem um problema, nós já começamos a elaborar situações, respostas, nós mesmos. Epa, isso não é Deus. Você tem que se acalmar, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. É isso aí, você entendeu? Eu tenho que fazer.
Não, gente, você ficar numa boa, quieto aqui dentro, aonde você está ouvindo Deus, calmamente, orientando você. E quando ele fala assim para você, ó, não faça isso, você bem que ouviu, mas a sua impetuosidade vai fazer, pronto. Você estragou tudo que Deus falou. Até ele vir de novo, você chegar no ponto dele vir de novo e falar isso, muitas águas vão rolar prejudicando a sua vida. Então é isso que você tem que ouvir e fazer. Porque a fé é isso aí, gente. Você tem que ter ação. Tá? Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Então vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá no capítulo 1. Vamos começar lá. Então, gente, a fé, ela corresponde com ação. Você tem que, eu tenho fé. Qual que é a ação da fé? Porque a fé é no que Deus diz. Ó, a fé libera a graça. A graça você não vê. A graça é o próprio Jesus. O próprio Jesus que te assumiu e fez tudo para você ter tudo. A religião já ensinou isso algum dia? Nem um pingo. Então, a graça é a própria pessoa de Jesus. A fé aciona a graça. Faz acontecer o que você precisa. Porque se você não tem fé, a graça não opera. Eu recebi uma graça. Para de falar, isso está errado, tá? Não é nada disso. Isso aí é conversa de religioso. Sabia que eu recebi uma graça? Você nem sabe o que você recebeu, o que aconteceu, como é que foi, você está plainando aí no ar, sem saber o que fazer, tá? Porque então, se a fé não tem esta obra do que Deus diz, é uma fé morta. É a fé dos demônios, que a Bíblia diz. Gente, sai dessa. Eu não tenho fé, é bom mesmo, sai andando, vai andando com o diabo, que é ele mesmo que não tem. É isso a conversa de um cristão. Não tem fé, você vai trabalhar, porque a solução da tua vida é a vida eterna. Pensa nisso, Então vamos ver aqui, tá? 1 Tessalonicenses, versículo 3, diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Operosidade. Tem que ter ação. Tem que operar. Eu louvo a Deus, ele diz, pela operosidade da tua fé. Porque vai acontecer, quando você ora... É isso aí. Por que não ainda? Não chegou. Você tem que trabalhar mais com isso. Então, onde entra o jejum? O jejum entra para você se aquietar, parar o mundo, parar tudo e você ficar orando mais. Para você receber revelação, mudar de passo. Para você entrar no lugar da bênção. Não é que o jejum vai fazer a bênção vir, vai te ajudar a andar no Espírito. Porque já que você não está alimentando a carne, né, meu bem, você fica no Espírito. Tá? Então, aqui, a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nós vemos que... os frutos do Espírito, gente, porque ele está falando aqui de esperança, de firmeza, de fé, de amor. Então, são coisas que o Espírito Santo que opera em nós. Então, são frutos do Espírito. Existem manifestações, os frutos do Espírito. Gálatas 5:22, tá? Os frutos do Espírito, eles têm manifestação. Tá? Eles se manifestam, mas é do Espírito, não é da tua cabeça. É do teu Espírito. Então... é algo sobrenatural, é um trabalho sobrenatural, porque essa fé que ele está falando, a abnegação do vosso amor, inclusive o amor, a firmeza da vossa esperança. Então, são coisas do Espírito que é um trabalho sobrenatural, por isso que você tem que aprender a andar no Espírito. Você tem que aprender a andar no Espírito para você fazer o que Deus mandar. É simples o que Deus fala para você mandar, por isso que você tem que mudar a tua cabeça. E parar com as terminologias religiosas. Quem andou muito em igreja por aí, quem teve essa, vamos dizer,
recebeu essa doutrina desde criança, quer andar naquilo. Não é. Agora você tem que usar a palavra para mudar a sua vida. Fica quieto, falando, declarando a palavra para você. É para você que você tem que declarar a palavra. Por isso que você fala alto, que você está falando para você. Você mesmo está ministrando para a sua alma. Porque a hora que ela crer, a fé aciona a graça e o milagre acontece, não tem diabo que vai segurar. Acabou, Deus estabeleceu fé, não tem diabo que vai segurar. Não tem diabo maior do que Jesus Cristo. Quando a sua fé chegar lá em Jesus, acabou, está feito. Está tudo aberto para você, feito o maior milagre. Até de ressuscitar morto, tá? Então, porque é uma obra, essa obra aqui, que ele está falando, a operosidade da vossa fé, é uma obra que não é feita com a força humana, e nem com a vontade humana. Não é vontade humana. Você tem que entender isso, não é com a sua vontade, não é com a sua força, não é com a sua capacidade, não é. Você vai entender isso hoje. Tá? Gente, é muito mais simples. Você tem que largar a mão de ser você e ouvir instruções de Deus. Você tem que ouvir instruções de Deus. Tipo, você falar para você, fecha essa janela, eu quero essa janela fechada. Você levanta, vai lá e fecha, é isso que ele quer, acabou. Mas por quê? Não entende? Aí pronto, aí você já saiu da fé, porque fé não é ficar perguntando. Às vezes não é hora nem dele responder. E se ele responder, você não vai entender, você vai prejudicar. Tá? Então, veja que os frutos e as manifestações dos frutos do Espírito Santo, elas são sobrenaturais, não é de um trabalho humano, entende? Não é com a tua força, não é com a tua força, porque a tua força fica esbudegado, você cai e fica até doente, você não aguenta. É diferente, aí você fica exausto e sai do rumo, tá? Então, tudo isso aqui que ele está falando, vou ler de novo. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, que é a manifestação dos frutos do Espírito Santo, que é um trabalho, uma obra sobrenatural, não é da sua vontade. Vem do Espírito Santo. Por isso que o que aconteceu com a mulher que era uma freira, que largou mão de ser freira, depois uma pessoa, ela foi trabalhar numa família lá em Belo Horizonte, que ficou mais de 30 anos com aquela família, 40, sei lá, criou aqueles filhos, casaram, os velhos morreram. Ela não tinha onde morar. Foi consultar o irmão Bernardo. O irmão Bernardo falou, escuta, você tem que orar em línguas. Porque como é que você vai sair desse buraco agora? Eu não tenho onde morar, não tem ninguém. Onde que eu vou morar? Eles disseram que vão vender a casa, eu tenho que sair amanhã. Ela ficou orando. Então, o que vem de Deus, é Ele que te dá força para você fazer o que Ele vai dar a visão para você, ou a palavra, a ordem, seja o que for. Ela orou. Então, isso é uma condição que é feita com a força de Deus no reino de Deus, mas vem dele. Não é você. O que aconteceu? No outro dia, os filhos vieram, nós fizemos uma reunião, pensamos bem, nós vamos comprar um apartamento para você. O maior milagre, gente. Quem está dando casa para os outros aí? Ninguém está dando, não. Está valendo? Então, esta operosidade aqui é a manifestação dos frutos do Espírito Santo, que é um trabalho sobrenatural. Você tem que orar em línguas. Senão você não vai saber o que você tem que fazer. Por isso que você precisa da força de Deus para você orar em línguas. Você tem que fazer alguma coisa, jejua. Aí se eu não tomar só o cafezinho depois do almoço, que miséria, vai. Ei, olha o tamanho da sua incredulidade. Um cafezinho vai dar, vai passar mais 50 anos, você já embarcou, certo? Sei lá. Nem vai dar tempo de você ficar forte. Vocês estão me acompanhando? Larga aquele pratão lá na hora do almoço. Quero ver, larga. Bebe um suco. Ei, você não vai morrer, não. Come maçã. Maçã eu odeio. Então não come nada. Você vai começar a adorar a maçã. Você vai comer até maçã podre, de tanta fome que você vai ter. Você vai acabar os teus enjoamentos. Você vai acabar a tua de complicação na vida.
O seu ranço vai acabar. Aí você vai conseguir orar em línguas. Não ora porque é só carne. Não consegue orar, é só carne, alma. Aí ora 10 minutos, não aguenta mais. Estão acompanhando? Quer fazer obra da cabeça humana. Não vai ter o poder de Deus. Estão me acompanhando? Então, eu estou falando sobre a obra da fé. Vamos ver 2 Tessalonicenses agora, vira aí. 2 folhas e nós vamos ver capítulo 1, vamos ver versículo 11. Ele diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Obra de fé com poder. É de crer nele. Obra de fé é de crer nele. Você tem que crer nele. Como é que você vai crer nele? Você tem que ler Bíblia. Como é que você vai crer em Deus? Como é que você vai confiar em Deus? Como é que você vai conhecer Deus? É através da Bíblia. Você tem que parar tudo o que você está fazendo para você se deter a Ele. Você tem que fechar a sua vida. As portas para o mundo, para as pessoas, para tudo e ficar lá. Mas não é uma coisinha rápida, 15 minutos, você não entra em lugar nenhum. Não. Você não vai ser pego pelo amor dele em 15 minutos. Porque é só carne. Então não adianta bater ponto, porque não é bater ponto. É relacionamento. Visitinha de médico, não é. Nem doutor, ele já virou, bateu a porta e foi embora. Eu ia falar para ele que eu tive isso aqui, mas ele já foi. Não adianta. Não é assim que você recebe de Deus. Você vai ter que amar Jesus mesmo. E você vai ter que odiar a sua vida, que foi isso que ele disse. Porque se você me amar mais do que você ama a si próprio, aí então você vai andar comigo. Jesus falou, essa é a exigência. Você tem que amar Jesus. Vê que você não ama coisa não, porque você está cheio de ocupações. Essas ocupações da sua vida tem que ser trocado pela vida de Jesus. Você está com muita ocupação. É óbvio que a sua obrigação diária que você tem, você vai fazer. Mas se você começar a entregar a sua vida a ele vai fazer um ajuste nessas obrigações. Porque ele sabe fazer isso. Tá? Então veja aqui que ele está dizendo. Esta obra da fé tem que ser com poder, que é crer nele. Porque essa obra da fé libera Deus. A obra da fé libera Deus. Ele, vem, acontece. É isso que a Bíblia está ensinando. Vocês estão aprendendo Bíblia agora. Vocês estão aprendendo Deus. Vocês estão ouvindo falar. Tá? E isso através do que eu estou ensinando aqui. Se você for estudar isso na sua casa, o Espírito Santo vai revelar Jesus para você através disso que eu estou falando para você. Porque isso é ungido. Isso é vida. Então você tem que estudar, meu filho, para você saber andar com Deus, para você poder viver a vida dele. E ele viver a vida dele em você, tá? Então, quando você fala a palavra de Deus, aquilo que Deus já proveu para você. Você está precisando de saúde? Cura da sua enfermidade? Você está precisando de paz? Você está precisando de ajustar um relacionamento? Você está precisando de ajustar suas finanças? Você está precisando de um emprego? Sei lá, o que você precisa? Ou, sei lá, você quer crescer espiritualmente? Não sei, qualquer coisa. Então, quando você fala a palavra de Deus, aquilo que Deus já proveu, ele vai cumprir na sua vida. Você tem que, essa daí, é isso que ele está falando aqui, ó. A obra da fé faz isso. Você tem que falar o que Deus já fez. Aonde que está o que Deus já fez? Na Bíblia. Ele já fez, você tem que ler. Tudo que está escrito aqui ele já fez, ele não vai fazer. Ele já fez. Jesus proveu tudo para você. Então você tem que falar esta palavra. E ele cumpre esta palavra com o poder dele. Isso é obra da fé. Quando você fala versículo, palavra, versículo, ou declara, ou confessa o que você quer. É isso aí. Mas uma vez, aconteceu. Já passou 3 anos, 4 anos, nada. Você tem que falar mais. Mais e mais e mais. Isso tem que tomar conta da tua cabeça. Quando tomar conta da tua cabeça, você está vivendo ele e ele está podendo agir na tua vida. Porque a incredulidade não vai ficar aí. É por causa da incredulidade.
Fala uma vez a palavra, depois sai para o mundo, escuta só coisa contra o que Deus é. E vê coisas que é contra o que Deus é. Então isso prejudica a fé. Agora, se você tiver com uma fé muito forte, você olha aquilo e fala, negativo, isso não entra em mim. Mas você precisa estar nessa condição. Então é isso que ele está ensinando aqui, tá? Então jamais vai ser com o seu poder, com a sua força, não é a vontade própria, não é. Você vai ter que aprender isso. Você tem que ter esse discernimento. Se o que você faz é com a sua força, se é com o seu poder, se é com a sua vontade, porque não é por aí, tem que ser com o Espírito Santo. Eu não venho aqui com a minha força, porque eu não ia saber falar nada disso. Eu vivo isso, eu estudo isso, eu ando nisso, ele libera ele. Quando eu começo a falar a palavra, ele começa a fluir. É isso aí que acontece. Então, não é com a sua força. Tudo que Deus mandar você fazer não é com a sua força. Vocês estão acompanhando? Você vai ter que entender isso. Não é com a sua força. Tá? Então agora eu vou ensinar isso aqui, olha. Porque o reino de Deus é isso aqui, ó. É uma condição vertical. Eu ia precisar da lousa, mas eu achei que não ia dar, né? Porque tudo é complicado aqui. Então, o vertical é o sentido de Deus para nós. E o horizontal é o reino de Deus, aonde ele traz para nós o poder dele, para nós executarmos o que ele quer. Vocês têm que entender isso. Tá? Então, a graça de Deus tem dois lados, digamos. Especificamente. Um é vertical, tem o lado vertical, que é o de Deus, só ele que opera. E tem o lado horizontal, que é o reino, aonde ele opera no horizontal para nós fazermos. Com a força, com o discernimento, com a capacitação, com a vontade dele. Entendeu? Gravem bem isso, porque eu vou falar muito disso daqui para frente. Eu não falei antes, porque eu não fiz esse aqui para você focalizar e entender. Que é assim que opera o reino de Deus. Então, aqui, onde está todo o trabalho do reino, então, é feito no horizontal. O trabalho do reino. Gente, ministrar para as pessoas aquilo que Deus quer que nós façamos no reino, o que eu estou fazendo, o que o pessoal que age aqui está fazendo, vocês que também ministram, que estão aí em casa. Então, é o trabalho que é o do reino, mas ele procede do vertical, que é o descanso que Deus diz que nos dá. É um trabalho com descanso, porque não é você que faz. Porque com a tua força você já viu que não dá, né? Tua força não vai, só vai um pedaço e tudo bem. Então, o trabalho de Deus, que é o vertical, ele opera no horizontal, fazendo o que ele quer, que é o reino de Deus, é exatamente aqui. Então, é sobrenatural aqui. Tem que fluir do seu coração. Você tem que saber o que Deus quer que você faça, porque vai ser cobrado. Porque dons nos têm sido dados. E não é para fazer de qualquer jeito. Meia boca não serve. E nós, quando chegarmos lá, ele vai falar, eu te dei tais dons, o que você fez com eles? Ele vai falar isso, né? Então, aqui é porque esse horizontal aqui, que é a obra que nos dá o descanso, porque é ele que faz. É ele que faz. Então, é o Pai Celestial que opera. É dele que vem. Não se esqueça que você tem um Pai Celestial, que é Deus. O Pai de Jesus. Ele se fez nosso Pai. Jesus nos reconciliou com Ele. Então, é tudo que vem dele. Vocês estão acompanhando? É sério isso, porque é por isso que o pessoal não fica na presença de Deus, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento de como isso opera, é guiado pelo Espírito, porque fica lá, orando em línguas, lendo a Bíblia, estudando. Deus vai usando a pessoa. Ela talvez não saiba falar isso, exemplificar, mas é melhor se você já souber tudo, como que opera, para você poder deslanchar
e saber como que Deus está operando na sua vida. Por que que Ele está fazendo isso em você, tá? Então, todo o trabalho no reino é horizontal, que vem do descanso vertical de Deus, nosso Pai, para nós. Tá? Então, veja que quando Deus criou Adão, Ele criou no 6º dia, Adão. Ele primeiro criou todas as coisas. Gênesis, capítulo 1, ok? Ele criou todas as coisas e no 6º dia, diz a Bíblia, mas no final, no último instante do dia 6º, Ele criou Adão, no último instante, aonde tudo estava já preparado para Adão habitar aqui e usufruir de toda a obra que Deus proveu para ele. E Deus deu um trabalho para ele. Aí Ele cria a mulher, deu um trabalho para ele. Criou a mulher para ele tomar conta, e é verdade mesmo. Isso é bíblico, né? Deus criou o homem para tomar conta da esposa, tá? Mas ele tinha que fazer um trabalho antes de terminar o dia, justamente, criou, mas aí o dia terminou e o dia seguinte era o 7º dia, o dia do descanso. Deus deu descanso para ele, sem ele fazer nada. Você tem que entender isso. Tudo estava feito, por isso que você tem que ler a Bíblia e ir assimilando isso, que o que você precisa estar feito não é com a tua força. Então você não precisa de Deus, faz com a tua força, fica aí camelando. Na vida, e para ver se dá certo, joga aqui, vê se vai para lá, fala com aquele, atira aqui, atira ali, onde que vai dando certo, tudo dá errado, vai afundando, isso não é coisa de Deus. Vocês estão acompanhando? Então, no outro dia, era o 7º dia e está escrito, e Deus deu descanso. Deus mesmo foi descansar das obras, não que ele estivesse cansado, porque Deus nunca esteve, mas é porque quer dizer, está finalizado a obra, não tem mais o que eu fazer para dar para você. Tudo que você precisar na sua vida, o que você nem imagina já está feito, só que você não sabe. Para você saber, você tem que descansar nele, com a palavra. Olha isso. Você tem que saber o que Deus quer te dar, porque ele não quer te dar só isso aí que você está, ai Deus, 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 Deus. Não. Isso aí é muita miséria, porque você é só o que você enxerga. O que ele dá é além disso e você nem usufrui. Nem isso que você está precisando, que você não sabe pedir, e nem usufruir da glória toda que ele já fez para você, por causa do pensamento religioso. Então você tem que mudar a sua mente. Ai, mas eu tenho que mudar a minha mente. Ué, escuta, para que você está com esse discurso que você tem que mudar a sua mente? Vai fazendo o que eu estou falando. Você já está falando 2 versículos na tua vida? Para a sua situação? Todo dia já está falando? Já fica bastante tempo falando isso. Eu fui falar sentada a dormir, fui falar no meu quarto, aí doía as costas, eu me encostava, já queria deitar. Até que eu fui falar lá fora, rodar lá fora, andar. 1 hora sem parar, para eu escutar aquilo, ministrar para mim, por 12 anos. Hoje eu vou falando sentada. E tudo que eu faço, eu estou quietinha, ninguém está ali, eu fico falando a palavra, sem parar. Ora em língua, sua palavra, louva a Deus, sem parar, o dia inteiro. Então, eu estou em comunhão com Deus o dia inteiro. Isso foi feito dentro de mim. Eu não fico vivendo agora tormento e coisa arada na minha vida. Então, o descanso veio antes dele trabalhar. Então, não é para você trabalhar com esse trabalho que o mundo diz que você tem que fazer. Com essa obra que a religião diz que você tem que fazer. Vocês estão acompanhando? Não é, isso aí não está resolvendo nada na tua vida. Agora, você tem que saber o que Deus está mandando você fazer para você descansar. E receber, então, a recompensa que Ele vai te dar. Se você fizer só com a tua cabeça, você não recebe recompensa. Nenhuma. Aí é que está o negócio. Então, tudo que você fizer no horizontal, tudo que você fizer aqui, porque é você que faz aqui, tem que vir daqui. Tá? Você tem que saber. Deus mandou você fazer alguma coisa? Mandou. Então, como que Ele quer? Como que o Senhor quer que eu faça? Você tem que ficar atento. Ai, mas eu não escuto Deus. É lógico. Você não está a tempo com Ele, você não está com palavra nenhuma aí dentro de você, porque Ele falou que fala. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. É porque você está ouvindo sua carne. Veja quanto de carne que você tem. E quando ouve, ainda ouve errado. Acha que é Deus e não é, porque é uma emoção que sai da tua vida. E você acha que é Deus que está falando. Então você tem que ver o que Ele fala, se está batendo aqui na Bíblia. Com relação ao teu trabalho. Como é que eu fui parar nos Estados Unidos, gente? Pensa nisso.
Mas Deus me preparou muito tempo, eu já pregava a palavra de Deus, há anos. Já estava fazendo esse trabalho que Deus tinha me colocado, mas todo dia com muita busca de Deus. Eu sempre quis Deus, eu busco Deus. Buscar Deus é orar, gente. Passar tempo, ficar com Ele. Aí quando chegou no ponto, Ele me mandou para lá. Eu ouvi, eu soube o que eu estava fazendo. Eu não fui teve gente aqui, olha, eu vou para os Estados Unidos também, eu vou lá pregar. Ué, você pode ir onde você quiser. Eu fui porque Deus mandou, e deu fruto, e deu resultado. Tá? E teve gente que quando chegou lá, a igreja já estava demolida. Foi tarde demais. Se quiser vai ter que escutar aqui, porque não tem mais nada lá. Acabou, ficou nisso. Então, né? Entende? Não, você tem que ver o que Deus quer, não é copiar os outros. É isso que você tem que ver. Então veja que Deus dá um descanso. Veja Mateus 11 agora, vamos lá. Vocês estão entendendo esse negócio de horizontal e vertical? Tá, então você vai receber de Deus, por isso que você precisa dele, né, querido? Senão você não precisava, né, amor? Você ficava fazendo a sua obra. Você é tão esperto, tão capaz, tão habilidoso, tão inteligente. Faz então a tua obra. Isso, vai ver o que está acontecendo aí. A tua carne levanta e derruba você. Que a obra de Deus é só Ele que faz. Nós somos servos. Amém. Por que eu estou aqui parado? Tem gente, não, o que você tem que fazer? Eu não vou em lugar nenhum. Eu estou fazendo o que Deus mandou e está ótimo. Se eu fizer alguma coisa da minha cabeça, eu vou cair. Porque é daí que eu não vou aguentar. Eu não faço nada coisa da minha cabeça. Absolutamente. O que eu faço é o que Deus manda. Por isso que Ele deu esse prédio aqui e Ele está nos suprindo aqui maravilhosamente. Eu não estou com preocupação nenhuma. Porque o dia que eu saí das casas, que nós fomos para o prédio, que foi pago o aluguel 1 ano, e depois uma outra pessoa veio e falou, eu vou decorar a sala do culto, o que você quer? Pode ir lá. Vai lá, vê tudo e me traz a nota. Então fui lá, é a carpete, a cortina, era aqui o púlpito que precisava, e não sei o quê, babá. Quando eu me dei disso, eu pensei, Deus, e agora? Vai ter que pagar energia elétrica, vai ter que pagar água, vai ter que pagar imposto, vai ter que pagar pessoa para limpar, vai ter que pagar, meu Deus, de onde que eu vou tirar isso? Porque o aluguel foi dado, diz, entra lá, o resto você que se vê. Deus falou, mas nas casas você pagou quanto? Eu falei, nem nada. Então, você não se preocupa. Esse é o meu Deus. Mas eu fui atrás dele e falei, e agora, Deus, como é que vai ser? Né? Porque não tem coisa de ficar aqui querendo abusar de um, você tem que dar tanto, você tem que fazer isso, vamos fazer rifa, vamos... E, gente, eu estou chorando, porque... O que é isso? Isso é mendigo, miserável. A pessoa fica lá pedindo, vão fazer 4 vezes oferta, você não deu quanto tinha que dar. O que é isso? Isso não é Deus. Você nem sabe o que você está fazendo obra da tua força. Aí uma pessoa, amiga minha, que eu fui pregar algumas vezes lá, na igreja dela, aí ela disse assim, Ana Maria, mas naquela época, gente, isso foi há 26 anos atrás. Ana Maria, mas eu acho que você gasta uns 50 mil. Eu falei assim, eu nem tenho isso. Para fazer essa conferência, eu falei, eu nem tenho isso. É com as ofertas das minhas pregações, que Deus abençoa e nós vamos fazendo tudo. Por isso que não falta, porque eu fico nos pés de Jesus. Eu não dependo de ninguém, tá? De herança, de ninguém, eu não dependo de nada. Tudo que eu tenho é Deus. É maravilhoso confiar em Deus. Você não tem que confiar em homem nenhum, em nada. É isso aí, gente. Isso é a obra da fé. É muito melhor que Deus faz. Não está faltando nada. Ele só acrescenta. Então, olha o que Jesus está falando. Mateus 11, 28, 29, ele diz... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos te darei descanso. Essa aí no grego é isso aí, tá? Aliviarei, é isso aí, eu te darei descanso. Tomai sobre vós, 29, versículo, o meu jugo. O jugo é a canga, né? A gente sabe que põe nos bois. Lá na minha cidade, era uma cidade muito pequena, Regente Feijó, estado de São Paulo. Mas só fazenda em volta e sítio. E eles, para ir de um lugar para o outro, com aqueles boiada, ia lá para baixo. No fim da cidade. E eles vinham, a gente, criança andava muito por lá, sei lá, e via aquela junta de bois com a boiada.
que cruzava aqueles pedaços para ir para outra fazenda, sei lá. Então, aquele jugo, essa canga, esse jugo que põe 2 bois. Sempre é um velho com um novo, porque o novo segue o velho. O novo, é tonto, criança, não sabe. Não tem ainda maturidade, não sabe. Não sabe fazer nada, não sabe arar a terra, não sabe. Ele vai seguindo o outro. Por isso que Jesus falou, olha, tomai o meu jugo, pega a minha canga, vamos juntos os 2. Você fica grudado comigo e eu te levo, você vai comigo. Onde eu for, você vai. Eu que vou te conduzir. É isso. Maravilha. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, é o que Jesus está dizendo aqui. Vamos fazer essa obra juntos? Não é para você fazer sozinho, nem pense. Eu não faço nada sozinho. Então, o que Deus quer que eu faça, Ele vem com a provisão. Porque eu fico lá crendo. Crendo. Aí a fé aciona a graça e o milagre vem. Eu não tenho quem preocupar. É assim que acontece em todas as áreas. Para tudo. Tá valendo? É assim, mas você tem que passar tempo. Você tem que parar. Tá trabalhando, fazendo aquilo, orando em línguas, é uma coisa. Mas para você ter um relacionamento a 2, ou com a Santíssima Trindade, que na verdade é um só, você tem que estar sozinho, parar tudo, as suas atividades, com atenção nele. Esse aí que é o problema, tá? Aí o Senhor diz, ele diz agora, nessa nova aliança, a obra é feita comigo. Porque antes era uma obra aparente, externa, de lei. Agora a obra é junto com o próprio Deus. Agora nós temos Deus na nossa vida. Eles não tinham. O povo da antiga aliança nunca se relacionou com Deus. Nunca. Se ouviu Deus falar, foi através de um profeta, de um rei, de um sacerdote. É isso aí. E quando Deus falou lá na montanha, e o povo todo hebreu que saiu do Egito, estava no deserto verde, aí não, pelo amor de Deus, Moisés, não, aí aquilo lá, a voz dele é tão forte que quase nos matou, não dá para aguentar. Então é melhor você vir reportar. Então, gente, hoje Deus fala conosco, Deus habita em nós, essa obra é para estar junto. Então, o que nós vemos Jesus fazer é o que nós vamos fazer. Por isso que a palavra de Deus te dá visão. Ela te orienta. Não adianta você querer orientação de Deus se você não lê Bíblia. Não, mas eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Escuta esses ensinos que ajudam e depois vai lendo. E vai ficando quieto com ele, orando. Estuda mais. Como que você pratica isso na sua vida? Como que você pratica esperando Deus para abençoar você nessa área? Como? Não sei. Então, eu já falei. Por isso que você vai ter que ouvir mais. Você tem que orar, falar a palavra, você tem que ficar quieto sozinho. É isso que você tem que fazer. Pegar um tempo na sua vida diária e ficar com ele. É com ele, ele vai resolver. Ele é fiel, ele é teu Deus, ele é teu Pai, Jesus é teu Salvador. E o Espírito Santo é o teu Consolador, habita aí dentro. E ele te ensina tudo. Ele é que te dá a força, tá? Então, ele te dá o poder para você ser guiado por ele. Ele que te dá o poder para ser guiado com ele. Pensa nisso. Não é poder seu. É porque você não fica lá com ele, porque não tem nada a ver não, tá? É lógico, porque se você ficar lá com ele, você vai ter o poder dele. A tua visão espiritual vai começar a se abrir. A cegueira vai começar a sair. E o entendimento, o discernimento começa a vir. Você começa a entender, eu já sei. É assim que tem que fazer e tal. Vocês estão acompanhando? Ele vai te dar poder. Para você entender ele. Já imaginou isso? Deus te dá poder para você entendê-lo. Você não está sozinho, ele já falou, vem comigo. Não, mas eu não estou entendendo, amigo, você não está ficando sozinho com ele, você está, sei lá. Você não está se detendo, você está com muita carne, tem que jejuar. Jejuar é para você parar de ficar na carne.
Você é muito carne, só pensa em você, só pensa no mundo, só pensa nas coisas, só pensa no mal, só pensa na tragédia, só pensa em coisa ruim. É isso. Não tem o pensamento de Deus dentro de você. Fica difícil de andar com Deus, tem que jejuar. Porque eu jejuei demais, depois eu levei uma vida e levo uma vida de jejum e oração, porque eu me abstenho das comidas. Eu não como que nem uma louca, e nem fico cobiçando comida. Eu tenho um equilíbrio. Alguns dias eu tiro a carne, os outros eu como. Eu vou sempre assim, jejum e oração, sempre. Tá valendo? Para você andar no Espírito. Agora você quer encher o bucho? Não dá, né, amigo? Não dá. Não é assim que anda com Deus. Por causa da carne. Não é que isso vai mover Deus, não. Isso vai ajudar você a andar com Deus. Ai, se eu não chupar um sorvete aquela hora, bom, então é aí que você tem que parar. É isso que você vai ter que cortar, porque isso está dominando você. Está acima de Jesus. Você não ouve Deus por isso. Entendeu? Ai, mas se eu não... Ai, de noite... Então é isso aí. É que eu vou desmaiar. Você desmaia uma vez só, sabe? Que é tudo chilique. Porque se vê que vai morrer, levanta rápido. Porque ninguém quer morrer, não é mentira. Tá valendo? Ou não? É lógico. É isso aí. Porque se você vai andando no Espírito, você tem domínio sobre a sua comida. Sobre o que você come. Então andar na carne não tem domínio. Tem que comer que nem um boi. Tá valendo? Depois Deus vai falar, cuida do seu físico. Você não é para você ficar comendo doce o dia inteiro, comendo gordura o dia inteiro, comendo besteira o dia inteiro. Você tem que ter um equilíbrio para você viver, senão você... Porque hoje está complicado aí as alimentações, né? Vocês estão acompanhando? Bom, eu não estou dando ordem para ninguém. Isso eu entendi lendo a Bíblia. Tu cuida do teu físico. Você tem que cuidar do teu corpo, está escrito na Bíblia. Porque não é Deus que vai cuidar do meu corpo. Eu que tenho que cuidar. E Ele me orienta. Eu digo, não vou comer isso aí, não vem, nem vem. Não vou ficar comendo gorduraiada agora, coisa arada. E doçaiada, e tudo que não faz bem, já vai fazer exame e ver que não faz bem. Não está bem, por quê? Alimentação errada. Então precisa cuidar do físico, para poder andar com Deus, tá? Então Ele vai te guiando, Ele te dá poder, tá? Aí tem o seguinte, o que mais você tem que fazer é confiar em Deus. Mas você só confia em Deus se você vai estudando a palavra, se você vai ficando com Ele, você vai confiando. Que é que nem a criança, ela vai confiando naquele que está educando, naquelas palavras, né, na disciplina e tudo mais. Então, o que acontece? Para você poder ser obediente e fazer o que Deus quer, você tem que confiar nele. E seguir Jesus com diligência. Em todas as áreas da sua vida. Tá? Para quem quer andar com Jesus, quem quer servir a Deus. Não, fica aí, não tem importância. Porque Ele não exige nada. Mas esse é o caminho. Tá? Por isso que Deus falou, ó, para mim e para minha mãe. Agora eu já estou dando para vocês... o meu ministério para vocês administrarem. Então é o seguinte, vocês vão orar mais, depois vocês vão orar mais, depois vocês vão orar mais, depois mais, e nunca acabou aquele mais dele. Eu, nossa, acho que uma hora... Não, nunca parou. E é verdade, para ser dele. E vocês vão parar de ficar fazendo vestidinho, bordadinho, docinho, visitando gente de tarde, não é fazer isso. Mas teve espaço para Deus falar isso para nós, porque nós estávamos no caminho. Deus não pode falar isso para você, que está aí, ó, sabe? Com a porta do mundo aberta, escancarada, e você andando aí fazendo o que você quer. Ele não pode falar isso para você, que te mata, você cai dura, fala, eu não, credo, nunca mais. É aos poucos. Você vai vindo, e ele vai te dando orientação. Eu não fiquei nem um pouco apavorado, falei, mas tá bom, então vai ser ótimo. Tudo bem, é isso que eu quero e pronto.